Fala, meu tchutchuzinho! Fala, meu tchutchuzinho! Que legal que você voltou, professor Rafael Marques, mais uma vez, cara. E ó, deixa eu te falar uma coisa, hein? A gente tá se aproximando do fim dessa aula de sistema nervoso. A gente vai voltar agora conversando um pouco sobre o sistema nervoso periférico e sobre as divisões que ele pode apresentar, tá bom? Então se liga junto aqui comigo, ó, moçada! A gente vai comentar que o sistema nervoso periférico, que são todos aqueles nervos que a gente estava conversando há pouco tempo, ele pode ser dividido em somático, que são aqueles nervos que controlam as funções voluntárias do nosso corpinho. Lembrar que o único órgão que a gente controla de forma voluntária é a musculatura estriada esquelética. Então, os nossos músculos esqueléticos, eles são inervados pelos nervos lá, conhecidos como somáticos, tá? Quando a gente vai para o sistema nervoso visceral, sistema nervoso periférico, visceral ou autônomo, aí a gente já vai ter um funcionamento involuntário desses nervos e eles atuam principalmente, gente, na musculatura lisa, na musculatura cardíaca e nas nossas glândulas. Vou te lembrar que os nossos nervos, eles se ligam com dois tipos de estruturas, músculos e glândulas. O somático se liga na musculatura esquelética, que é voluntária. O autônomo se liga no liso e no cardíaco, que são involuntários, e nas glândulas a gente também não controla o funcionamento das nossas glandulinhas, tá legal, moçada? Então essa imagem aqui, ela mostra um pouco mais aí sobre o sistema nervoso autônomo e como ele interage com a glândula salivar, com a pupila dos olhos, com os pulmões, coração, vísceras, né? Então ele vai controlar os músculos e as glândulas presentes em todos esses órgãos, tá bom? Já já a gente volta para conversar melhor. Uma subdivisão do sistema nervoso periférico autônomo, ou seja, uma divisão dos nervos autônomos, são os nervos simpáticos. Esses camaradas aqui, eles preparam o nosso corpo para fuga e luta, principalmente em situações de estresse. A gente vai comentar melhor sobre isso na aula de endócrino, mas a gente vai lembrar, pessoal, que o que era motivo de estresse para os seres humanos no início da sua história evolutiva eram os predadores. Hoje, o que provoca o estresse é o trânsito, é o crush, porque não, é um seminário da vida. Então, o nosso corpo, ele continua respondendo da mesma forma aos estresses da vida moderna, como se fossem os estresses da vida lá primitiva, né? Então a gente continua se preparando para fuga e luta, mesmo que o evento moderno não exija essa questão de mais força, mais velocidade, menos dor. Para você apresentar um seminário, você não precisa, moçada, acelerar o batimento cardíaco ou mais velocidade, sabe? Você precisa de mais atenção, é verdade, naquele momento, mas existe uma série de respostas que são automáticas e que a gente não consegue controlar, tá legal? Bom, o parasimpático, ele já é antagônico ao simpático, né? O parasimpático são os nervos que trazem o relaxamento de praticamente todos os órgãos do corpo, mas tem um efeito contrário nos órgãos digestivos. Então, o parasimpático, relaxa, o perigo já passou. O que ele faz, tchutchuco? Ele reduz a atividade de batimento cardíaco, reduz a força, reduz a velocidade e aumenta a nossa atividade digestiva. Inclusive, moçada, é por este motivo que nós apresentamos tanta sonolência durante o período digestivo. A digestão, ela é estimulada pelo parasimpático. Só que o parasimpático provoca relaxamento. Então o corpinho fica lá, moçada, sonolento após as refeições. Legal, né, moçada? Bom, vamos seguir o bate-papo porque a gente pode trazer detalhes do funcionamento do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Bom, sobre o simpático, moçada, eu vou dizer que os nervos do sistema autônomo simpático vai ter origem tóraco-lombar,
né, onde você vai ter basicamente os nervos raquidianos que partem do tórax e da região lombar, né? São todos esses nervos aqui, ó, que estão relacionados com a dilatação da pupila, a redução da salivação, o aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, sabe? A gente vai já conversar sobre o efeito desses nervos simpáticos nos órgãos. Aqui só comentando a questão anatômica, né? Sobre o sistema nervoso periférico parasimpático, autônomo parasimpático, a gente já vai ter uma diferença. Os nervos aqui ele tem uma origem crânio-sacral, né? Então eles se originam aqui, ó, dos órgãos encefálicos. Então você tem os nervos cranianos e os nervos sacrais, aquele que parte daquilo que nós chamamos há pouco tempo de cauda equina, tá? Só uma questão anatômica aí para nós, tá? Bom, seguindo esse bate-papo aí sobre o sistema nervoso somático e o autônomo, vamos fazer uma distinção em relação aos neurotransmissores, tá? Os neurônios, os nervos do sistema nervoso periférico somático, que é aquele voluntário, ele trabalha com base em acetilcolina, que é um neurotransmissor super famosinho. Então aqui a gente tem, ó, moçada, o sistema nervoso periférico somático. Aqui eu tenho o corpo celular dentro da medula, dentro do sistema nervoso central. E aqui eu tenho um axônio, o prolongamento, que na ponta, no final do prolongamento, nos terminais axônicos, eu acabo liberando aquilo que eu chamarei de acetilcolina, que é o principal neurotransmissor, que vai estimular a musculatura ou alguma coisa nesse sentido para realizar a contração muscular, tá? Agora, quando a gente passa para o sistema nervoso autônomo, que é esse amarelinho aqui, ó, o autônomo a gente lembra que vai ser dividido em simpático e parasimpático, né? Em relação ao sistema nervoso autônomo pré-ganglionar, vou já te mostrar o que é esse pré-ganglionar, são os neurônios que estão presentes na região antes dos gânglios, né? O que são os gânglios? São os corpos celulares que estão fora do sistema nervoso central. Então, isso aqui é um corpo celular fora do sistema nervoso central, é um gânglio. Aqui eu tenho outro gânglio, outro corpo celular fora do sistema nervoso central. Então, todos esses neurônios aqui, ó, são conhecidos como pré-ganglionares. Todos eles secretam acetilcolina, tá? Rafa, então não importa se o neurônio é simpático ou parasimpático. Se ele for pré-ganglionar, ele libera acetilcolina, é isso? É isso, tchutchuco, maravilha! Agora, quando a gente fala sobre os pós-ganglionares, que são esses aqui, ó, pós-ganglionar, aqui eu tenho um pós-ganglionar. Veja o que vai acontecer. No sistema nervoso simpático, o pós-ganglionar vai liberar hormônios, neurotransmissores, né, conhecidos como adrenalina, né? E a adrenalina, ela atua sobre neurônios, né? Ela cai na corrente sanguínea, mas vai atuar em outro neurônio. Esses neurônios que são estimulados pela adrenalina são conhecidas como fibras adrenérgicas. Fibras adrenérgicas são aquelas fibras sensíveis à adrenalina, e quando a adrenalina se liga nesse neurônio, o neurônio é estimulado e aí você vai ter o efeito no órgão-alvo. Geralmente esse efeito é o aumento da frequência respiratória, o aumento da frequência cardíaca. A gente vai já conversar sobre o que acontece com o sistema nervoso simpático, tá? No parasimpático, os neurônios pós-ganglionares, esse camarada aqui, ó, vai liberar acetilcolina, que vai ser sensível, né? Ele vai ter relação específica com as fibras colinérgicas, que são as fibras lá, moçada, sensíveis à acetilcolina, que inclusive a acetilcolina, nesse caso, pode ter uma função depressora, né? Inibitória, por exemplo, reduzindo a frequência cardíaca. Tá? Agora, tchutchucos, para dar uma resumida nessa brincadeira de simpático e parasimpático, a gente pega essa tabela maravilhosa para a gente comparar os efeitos dos neurônios simpáticos e dos parasimpáticos. Lembrando que todos eles são autônomos. Tá? Então vamos primeiro para o simpático. No simpático, no olho eu tenho midríase.
pupila dilata. Glândulas salivares e glândulas lacrimais. Reduz a secreção de saliva, reduz a secreção de lágrima. Isso no simpático, na atividade, no estresse, no fuga e luta, tá? Glândulas sudorípadas. Você tem um aumento da sudorese. Então, quem nunca apresentou um seminário ficou com a boca seca, porque você reduz a secreção de saliva e o sovaco, ó, moçada, o sovaco lá, ó, todo cheio de suor, a famosa pizza na brincadeira. Oh, meu Deus do céu, saudade dos seminários, ó, moçada. Bom, no coração, o simpático, taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, e a vasodilatação coronária para você aumentar a irrigação no coraçãozinho. Nos brônquios, eu tenho dilatação. No intestino, eu tenho diminuição da peristalse, então você tem redução da atividade do sistema digestivo. Bexiga urinária, relaxamento. Quem nunca viu aquele cachorrinho tão emocionado de ver o dono que acabou fazendo xixi? É o sistema simpático, né? A euforia, é o momento de alerta daquele animal. Então, relaxamento da bexiga, esses animais eles não têm controle sobre a bexiga, né? Então, acaba lá perdendo a urina, né, de forma involuntária. Nos genitais masculinos, o simpático ele traz a ejaculação, por isso que na hora do vamos ver, é legal umas... tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de umas palavras ofensivas, tem gente que gosta lá de um instrumento de tortura que é para aumentar a atividade do sistema simpático e chegar no orgasmo e na ejaculação de forma mais intensa, né? Na suprarrenal, você tem o estímulo da liberação de adrenalina no sangue, né? Tudo isso mediante a estimulação dos neurônios simpáticos. No fígado, liberação de glicose, já que eu vou precisar de açúcar no sangue para fugir lá, correr, para lutar, dependendo da situação. E nos músculos eretores do pelo, você vai ter a piloereção. Todos esses são os efeitos dos neurônios simpáticos. Agora, depois que o perigo já não existe mais, eu chego agora no estado de relaxamento. Então, os neurônios parasimpáticos é que vão começar a brincar agora na parada, né? Então, tudo o contrário, moçada. No olho você tem contração da pupila, chama miose. Nas glândulas salivares, você aumenta a secreção de saliva, aumenta a secreção de lágrimas. Glândula sudorípada, você não tem um efeito sobre essas glândulas, então eu retorno para o efeito inicial, que é a sudorese média, a sudorese normal do organismo. No coraçãozinho, tu vai ter bradicardia, que é a redução do batimento cardíaco, vasoconstrição das artérias coronárias. Nos brônquios, vasoconstrição, que você vai entrar no estado de relaxamento. Intestino, aumenta a peristalse. Olha o que eu estava te falando. O parasimpático aumenta a atividade do sistema digestivo, inclusive aumentando a salivação e aumentando a peristalse, tá? Na bexiga urinária, você vai ter a contração. Nos genitais masculinos, você tem a ereção do pênis. Muito cuidado com isso aqui, ó, moçada. Para ter ereção do pênis, é importante eu estar no estado de relaxamento, sistema nervoso simpático. Então, existem situações que o indivíduo adquire disfunções eréteis por questões de estresse. A vida muito estressante, algo nesse sentido, pode dificultar o início de uma ereção funcional, que é aquela ereção que vai se manter durante a relação sexual. Por isso que tem aquele ditado, moçada, né? Relaxa, senão não encaixa, né? Muito importante lá, massaginha, óleos essenciais, e de repente lá, moçada, um incenso, e pá, criar todo um clima lá de relaxamento para eu conseguir lá ter o lance da ereção bem sucedida. Falou, moçada? Sobre a medula, você não tem inervação, a medula da suprarrenal. No fígado, você reduz a liberação de glicose, então você vai ter, na verdade, a síntese de glicogênio. E nos músculos eretores do pelo, não tem nenhum efeito, de repente, lá, os nervos parasimpáticos sobre esses órgãos. Beleza, moçada? Então, um resumão aí, maravilhoso da ação dos nervos periféricos autônomos, simpático e parasimpático, sobre os mais diversos órgãos do nosso corpício. Falou, tchutchucos, meu amigo? Um grande abraço e até a próxima. Falou!